Boa noite, meus irmãos. Convido vocês a abrirem suas Bíblias no livro de Juízes, capítulo 3, a partir do versículo 3, a partir do versículo 7 até o versículo 11. Livro de Juízes, capítulo 3, do verso de 7 a 11. Diz assim a palavra do nosso Deus: Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e se esqueceram do Senhor seu Deus, e renderam culto aos Baalins e ao poste da deusa Aserá. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, e os filhos de Israel serviram Cusã-Risataim durante 8 anos. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes suscitou um libertador que os libertou. Otiniel, filho de Kenaz, que era irmão de Calebe, o mais novo do que ele. O Espírito do Senhor veio sobre ele, e ele se tornou juiz em Israel. Foi para a guerra, e o Senhor lhe entregou nas mãos Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. Então a terra ficou em paz durante 40 anos. Otiniel, filho de Kenaz, morreu. Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai, porque mais uma vez o Senhor nos dá o privilégio de aprendermos a Tua palavra, Senhor, de entender aquilo que o Senhor tem para nós. E para isso nós pedimos, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha agora falar às nossas mentes, falar aos nossos corações, que alcance cada irmão, cada pessoa que está assistindo esse vídeo, que está vendo a transmissão desse culto. Senhor, que a nossa vida seja um constante culto e adoração ao Senhor. Por isso, Pai, agora fala, Senhor, aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. É o que nós te louvamos, é o que nós te agradecemos. Em nome de Jesus, amém e amém. Geralmente, quando nós fazemos análises críticas teológicas à sociedade, somos rápidos para descrever com precisão os problemas, mas somos muito tímidos em fornecer soluções diante desses problemas que nós identificamos. E além da sociedade, além de traçarmos críticas sobre a sociedade, estamos também vivendo tudo isso diante da Igreja de Cristo, especialmente a Igreja brasileira, onde nós observamos e estamos aí vendo a Igreja em geral se degladiando, não havendo nenhuma harmonia quanto ao se comportar neste momento. Igreja dando vergonhosos exemplos quanto ao respeito à vida de outras pessoas. Que assim vemos isso, não só de não respeito a outras vidas, quanto também de igrejas que têm abandonado totalmente as suas ovelhas, os seus membros e os seus cuidados. E apesar de termos facilidade de identificar como as descrições bíblicas são atuais e indiscutíveis, não sabemos muito o que fazer e ficamos com a sensação assim de impotência diante dos fatos. A gente consegue levantar as críticas, nós conseguimos observar as falhas e, no entanto, não conseguimos trazer soluções. E às vezes não é nem problema nosso, no sentido de que realmente nós não temos respostas para tudo. A Igreja de Deus, Israel, estava numa sociedade em formação, eles estavam se juntando, implantando o seu domínio geográfico. E todos os conflitos eram internos. E agora, além de todo esse conflito entre as 12 tribos, Josué havia morrido e estavam sem um líder. Juízes explora algo raro do restante da Bíblia.
eram líderes militares capacitados pelo Espírito Santo. Antes disso, apenas Josué foi a figura mais parecida, porque se nós observarmos Moisés e os outros anciãos, eles eram profetas, mas não eram militares. E os próximos que serão então capacitados pelo Espírito Santo serão, depois de Josué e esses juízes que nós observaremos a partir de hoje, será Saul e Davi, já no novo formato, agora da monarquia sendo estabelecida. Entretanto, aqui a situação é bem diferente da de Josué. A aliança foi quebrada. As promessas divinas não foram recebidas e os pagãos estão ao redor fazendo pressão. O livro de Juízes então mostra a decadência do povo, mas também narra o trabalho de líderes piedosos e fala sobre o que acontece com os líderes do povo de Deus diante de uma sociedade pagã. Porque as tribos haviam entrado em Canaã, os povos não tinham sido totalmente expulsos. Então agora, como estes líderes se comportarão diante desta sociedade pagã que os estava cercando? E diante de tudo isso, nós vamos perceber que há uma contribuição de Juízes para a teologia bíblica, porque ela vai nos conectar com Cristo, o ungido. Juízes anseia por um Salvador, leal à aliança e ungido pelo Espírito. E apesar dos juízes julgarem Israel, eles não são juízes, não são chamados de juízes, mas de Salvador, de libertadores. Como por um exemplo, Josué, que significa Yahvé salva. Josué foi aquele que salvou o povo de Deus das consequências de sua idolatria e de seu pecado. Isso lá em Juízes 3, de 9 e 15, e é o mesmo nome de Jesus. Isso nos leva aos cristãos de hoje, que são ungidos, batizados, pelo Espírito Santo, para identificar a cidade de Deus, proclamar o Evangelho das Boas Novas, nos mostrando que a missão de Deus será realizada por pessoas sujeitas a falhas e também a desobediências. E nós temos aqui nesse panorama a expectativa e a antecipação de homens e mulheres cheios do Espírito Santo, vivendo em um limite e aguardando o rei e edificando o seu reino aqui. E neste processo, Otiniel é quem fornece o padrão mais otimizado. Apesar de ser identificado como da tribo de Judá, tanto Caleb quanto Otiniel, eles são midianitas, da terra de Jetro, o sogro de Moisés. Isso está lá em Números 10, de 29 a 32. E a sua história, ela é contada em duas partes. Primeiro, começa com a conquista da terra, ligando Otiniel a Josué, quanto à conquista da cidade de Kiriat Sefer, Juízes 1, versículo 11 e 12, sendo a primeira citação de um indivíduo que conquista uma cidade. Porque até então as conquistas eram feitas através de tribos e não apenas de uma pessoa. E a segunda parte, que fala também de Otiniel, é quanto à sua esposa Axa, que pede um dote ao seu pai Caleb, ampliando assim o território do seu marido, Otiniel. Assim, este juiz, ele é apresentado como um herói que conquista a terra prometida, com uma mulher forte por trás e parente de um homem famoso, Caleb. É interessante porque George Schwab, veja o que ele nos mostra, delineando aqui um padrão sobre a pessoa, então, de Otiniel. Veja o que ele nos diz. Como isso serve de paradigma para os juízes que o sucedem? Compare Otiniel com os estilos de vida sórdido dos juízes posteriores. Gideão e seu harém, Jefté e a perda de sua única descendência, sua filha,
Sansão e suas mulheres, comparando com aquilo que está por vir, fala Jorge, Otiniel apresenta um exemplo positivo de como deve ser um líder. Ele participa da Guerra Santa, conquista a terra para Deus, trabalhando para ocupá-la e para construir a sua própria casa. A sua história, como nós podemos ler aqui, não tem efeitos espetaculares, mas ele simplesmente cumpre o seu dever. Tanto ele quanto a sua tribo, a tribo de Judá, tornam-se padrão de medida de todas as outras tribos e para todos os outros juízes. E ele então define um modelo. Veja o modelo que ele nos dá então de Otiniel. Um homem casado dentro da aliança, estrangeiro que entrou então na família da aliança, batalhou para a conquista da terra e destruiu cidades pagãs. O tema então deste texto, portanto, é o significado da liderança carismática cercada pelo paganismo. Você pode pensar então, essa exposição não é para mim porque eu não sou um líder. Mas é aí que nós nos enganamos. Todos nós somos líderes de certa forma. Você é um líder cristão no seu trabalho, você é um líder cristão na sua escola, na sua faculdade, nos seus relacionamentos, nas atividades que você se desenvolve. Você como um cristão ali, você é um líder. Você possui o Evangelho, você possui Cristo em você, Cristo está com você, ali você é um líder. Então essa mensagem é para todos nós. E então nós podemos dizer que no tipo de liderança que Deus levanta em um contexto cercado por paganismo, ele exige resistência a uma geração corrompida. Ele também exige uma dependência total da misericórdia do Senhor. E além de exigir uma resistência e uma dependência, ele vai exigir uma permanência em uma nova oportunidade de paz. Vejamos então o que cada um desses pontos nos diz. Então, na liderança que Deus levanta em um contexto cercado por paganismo, deve existir em nós resistência a uma geração corrompida. Observem os versículos 7 e 8. Os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e se esqueceram do Senhor seu Deus e renderam culto aos Baalins e ao poste da deusa Aserá. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os entregou nas mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia. E os filhos de Israel serviram Cusã-Risataim durante 8 anos. Então nós temos o padrão aqui do livro de Juízes, e que se inicia: Israel fez o que era mal aos olhos do Senhor. E como este padrão vai envolver então uma série de posturas que descrevem esta vida vivida em desacordo com o Senhor. Esta expressão, ela vai nos remeter ao que nos diz lá no capítulo 16, que por causa disso o Senhor suscitou juízes. Mas ele diz, olha, fizeram o que era mal. O que era este mal então? Primeiro, eles se esqueceram do Senhor, o seu Deus. Esqueceram aqui do proponente da aliança. Eles se esqueceram de Deus, aquele que propôs fazer uma aliança com o povo rebelde, mas era o seu povo. De quem os livrou da terra do Egito e os colocou em uma relação de amor. Então lembrar e esquecer, ele tem um significado espiritual. O Salmo 25:6, ele nos observa, quando o salmista diz, olha, lembra-te da tua compaixão e do teu amor. E este mesmo texto, nós podemos observar essa expressão lá em Isaías 64:9, quando ele fala, olha, não te lembres dos nossos pecados.
Aqui não significa que Deus se esquece, mas eles estão clamando para Deus agir de acordo com o seu caráter, para Deus não agir de acordo com aquilo que Ele sabe de nós, que são os nossos pecados. Portanto, dizer que se esqueceram de Deus é dizer que não eram mais controlados pelo que sabiam de Deus. Esquecer o Senhor é negligenciar as exigências pactuais. Exigências como, olha, anda comigo e ser perfeito. E isso os levaram a cultuar outros deuses, mostrando que sempre substituímos Deus, mas nunca ficamos sem adorar. Essa postura de esquecimento e substituição os colocaram em uma posição de inimizade. Eles acenderam a ira do Senhor contra si, pois eles já tinham ouvido que Deus, Ele é zeloso pela sua santidade. Deuteronômio 6:15. E a forma como sempre o Senhor nos pune é nos entregando nas mãos dos nossos inimigos, fazendo-nos escravos de nós mesmos e daqueles que deveriam nos servir. Veja que todo o posicionamento é invertido quando nós nos esquecemos do Senhor, quando nós abrimos mão de adorá-lo para ceder aos deuses do nosso contexto, do nosso mundo secular hoje. E é tão interessante porque podemos ver algumas ironias em alguns detalhes aqui neste texto. Observe, quando ele fala aqui no versículo 8, então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de Cusã-Risataim. Esse nome aqui desse rei significa duplamente perverso, e é uma referência a Arã-Naharaim, que é a cidade natal de Abraão. E quem foi Abraão? O pai da fé, aquele exatamente a quem Deus disse: anda comigo e ser perfeito. Gênesis 24:10. Além de falar que Israel serviu aos Baalins, que eram os deuses daquela nação cananita, e se tornou serva deles. E o que isso nos ensina? Nos ensina que a decadência de uma sociedade está invariavelmente ligada ao esquecimento de Deus e à substituição por outras devoções. Deus tem pesado a mão sobre o mundo por terem se esquecido do seu Deus, por terem se esquecido do seu Criador. E muitos estão se voltando para Deus, como está se fazendo Israel, mas totalmente esquecido de quem Ele é, porque não tem mais interesse em aprender sobre Ele. O que a nossa mente sabe, ela não é real, até que no íntimo isso se apodere de nós e nos sensibilize e nos controle. Se o que nós sabemos sobre Deus não tem controle sobre nós, isso não é real, é apenas conhecimento cognitivo. Isso sempre nos colocou em uma posição de inimizade, que irá nos levar inevitavelmente ao juízo de Deus, nos entregando a nós mesmos e nos fazendo escravos de nossas devoções. Porque embora conheçamos as verdades sobre Deus, facilmente podemos nos esquecer do significado de sua realidade em nosso coração. Então, qual que é a solução disso tudo? Como podemos reverter? A única maneira agora é de nos lembrarmos. 1 Pedro 1, de 5 a 7, os cristãos são exortados a crescer em bondade, autocontrole e assim por diante. E se não crescerem desta forma, veja o que Pedro afirma: pois aquele em quem essas coisas não existem está cego,
tendo se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. E ainda no verso 12, Pedro nos diz: por essa razão, estarei sempre pronto para vos lembrar essas coisas. Veja que o Senhor está sempre pronto a nos lembrar. Agora, isso quer dizer que Ele usará os seus meios, mesmo que já tenhais conhecido delas. Ele está dizendo que se o perdão e a salvação de Cristo não são reais para você, sua vida e seu caráter testemunharão isso. Precisamos ser lembrados daquilo que já sabemos. Então a resistência que o Senhor levanta se opõe àquilo que o apóstolo Paulo descreve em 2 Coríntios 10, de 3 a 6. Veja o que Paulo diz: porque embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortaleza, destruirmos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. E estaremos prontos para punir todo o ato de desobediência, uma vez completa a obediência de vocês. Isso é muito claro, meus irmãos, mas isso também traz uma responsabilidade de estarmos resistentes ao que o mundo nos oferece para colocarmos no lugar de Deus. Então, a liderança que Deus levanta num contexto que nós vivemos pagão e secular, além dessa resistência, o que deve existir também é uma dependência total da misericórdia de Deus. Observe aí os versos 9 e 10. Os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhes suscitou um libertador que os libertou. Otiniel, filho de Kenaz, que era irmão de Calebe e mais novo do que ele. O Espírito do Senhor veio sobre ele e ele se tornou juiz de Israel. Foi para a guerra e o Senhor lhe entregou nas mãos Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, contra a qual ele prevaleceu. O segundo ciclo, então, de juízes concentra-se totalmente agora no Senhor. Mostra Deus atendendo ao clamor do povo, que depois de alguns anos, e nós podemos observar aqui, depois de 8 anos, deixa de clamar a Baal e recorre ao Senhor. Isso aqui é muito interessante, porque eles abriram mão de servir a um Deus verdadeiro, ao Deus que os tinham livrado do Egito, já tinha dado vitórias a eles dentro da terra de Canaã. Eles resolvem então dar as suas filhas aos cananitas, tomar também os seus filhos e as suas filhas para tornarem famílias. E agora, quando a correia aperta, eles clamam a Deus. Veja como isso é irônico. Para a satisfação dos seus prazeres, o mundo serve. Mas quando estão em aperto, eles voltam para Deus. Mas é interessante porque os comentadores discutem aqui se realmente existiu arrependimento nesse clamor, ou se foi apenas um pedido de socorro no momento de dor. E isso nós podemos observar, porque uma vez que o verbo clamar aqui, ele não vem acompanhado de nenhuma declaração de arrependimento ou confissão de pecado, o entendimento é que não houve genuíno arrependimento. Eles estavam buscando o Senhor apenas porque estavam sofrendo, estavam com dor. É como se Israel nunca tivesse abandonado a sua idolatria, como se nunca tivessem oscilado entre obediência e desobediência, mas persistiam em sua idolatria. Eles usavam Deus apenas para se satisfazerem.
Usavam apenas Deus para tirá-los dos apertos, mas eles gostavam de adorar e conviver com aquele mundo pagão, com aquele mundo secular de sua época. E isso não está igual a hoje para nós. Mas a revelia de tudo isso, Deus preserva a sua posição unilateral do pacto. Porque visto não arrependimento do povo, mesmo assim o Senhor intervém de forma misericordiosa para aliviar o sofrimento do seu povo desobediente. Sobressaindo então assim a sua misericórdia e ficando evidente a total dependência nele, quando levanta um Salvador para os livrar daqueles que eles estão oprimindo. Não existe, irmãos, pelo que nós lemos aqui, você que me ouve, você que me vê, não existe nenhum valor em si mesmo em Otiniel. O fato do Espírito estar sobre ele significa inclusive o contrário, que a graça de Deus foi derramada imerecidamente. O Espírito do Senhor levanta um libertador, o Espírito do Senhor o capacita e entrega Cusã Risataim, aquele que é duplamente mau. E todo o texto então, ele é centrado no que Deus faz. Deus é a ação primária em todo este evento, no que realiza através do seu Espírito Santo. E quais as lições que podemos aprender então nestes versículos 8, no versículo 9 e 10? Que apesar de toda a insistência bíblica em apresentar o monergismo, que é a ação do Espírito Santo, que vivifica a nossa alma e nos capacita, e então nos inclina a responder ao chamado do Evangelho, sempre acreditamos que nós podemos fazer algo, que não precisamos depender de Deus. Em tudo, a gente continua insistindo como se Deus precisasse de nossa ajuda. E a gente percebe isso sempre que nós ouvimos ou até mesmo falamos: eu sei que Deus pede para eu descansar nele. Ou então nós dizemos: não tem... mas eu também tenho que. Você não tem que nada. A salvação, ela é pela fé. O justo viverá pela fé. A santificação é pela fé. Existe a nossa responsabilidade de no caminhar da santificação, mas isso só é aplicado em nós a partir do momento em que a minha fé está fundamentada no Senhor Jesus Cristo. Pela fé, enxergar que Deus nos olha e o que Ele espera de nós. Enxergar que pela fé, mesmo sem ter casado, sem ter filhos, sem ter prosperidade ou qualquer outra coisa que você valorize, você tem tudo isso em Cristo Jesus. E pode obedecê-lo alegremente, porque você está satisfeito. Precisamos enxergar que necessitamos de arrependimento. Clamar a Deus foi a única coisa que o povo de Israel pôde fazer para contribuir para a sua libertação. Mas precisamos clamar ao Senhor, não apenas para ter livramento da opressão, da dor, do sofrimento, mas também a nós mesmos, de nosso pecado. Precisamos ser libertos de nós mesmos. E diante destas opressões, ver como a mão poderosa de Deus está trabalhando por trás e por meio dela. Na liderança que Deus levanta, em meio a todo esse contexto pagão, e em meio ao nosso contexto secular em que vivemos, além de ter que existir a resistência e a dependência, deve existir também em nós a permanência em uma nova oportunidade de paz. Veja aí comigo na sua Bíblia, no seu celular, versículo 11.
Então a terra ficou em paz durante 40 anos. Otiniel, filho de Kenaz, morreu. A descrição dos ciclos de Juízes, ela termina com a terra de Israel tendo sossego durante 40 anos. É um período significativo até a morte de Otiniel. Isso lembra Josué, que também vivenciou paz até a sua morte e o surgimento de uma geração que não conhecia o Senhor. Percebem aí o ciclo? Evidenciando novamente tanto a necessidade quanto a ineficiência desses juízes em manter um povo em permanente presença do Senhor Jesus. Robert Holmes Jr. nos chama a atenção para algo que é importante. Veja o que ele diz: a terra teve paz durante 40 anos. Indica que o equilíbrio havia sido restaurado na comunidade pactual. Israel havia retornado para o lugar que ocupara na conclusão das campanhas militares de Israel. A terra estava diante do povo, pronta para ser conquistada em cumprimento da promessa do Senhor. Agora, Israel aceitaria e realizaria esse desafio? O propósito do Salvador, do juiz em ser levantado por Deus, era para colocar o povo em uma permanente posição de justiça original, em que eles teriam então uma nova oportunidade de ser aquilo para o qual foram chamados para ser. É normal que o povo de Deus seja perseguido, oprimido, mas isso não é natural permanecer nesse estado. O fato é que quando a comunidade pactual ela experimenta o fracasso, a culpa é dela, não é de Deus. E Deus confronta então o pecado da comunidade e disciplina o povo rebelde. Temos ouvido constantemente por que Deus está permitindo isso, porque Deus não olha para nós, porque Deus está fazendo isso, e culpamos Deus de tudo. Mas o que nós podemos perceber nesta caminhada e neste ciclo do povo de Israel é que quando caímos em fracasso, quando uma sociedade cai em fracasso, é porque ela esqueceu totalmente do seu Deus. A culpa nenhuma é do nosso Senhor Yahvé. No entanto, responde Deus com misericórdia a seu sofrimento e intervém a seu favor. A capacidade de Deus libertar o seu povo por meio de indivíduos demonstra a sua superioridade e prova que Ele é digno da confiança e a adoração do seu povo. E é por causa disso que nós fazemos então algumas considerações cristológicas para observarmos para onde esse texto está nos conduzindo. Essa forma de terminar o ciclo, que diz, Otiniel, filho de Kenaz, morreu, mostra a expectativa e a necessidade de um libertador. E somente esse libertador conseguiria colocar o povo da aliança permanente em uma posição de justiça original. Essa não era uma necessidade só da Israel pós-Canaã, mas é de toda a narrativa desde o Éden. Perceba, Adão e Eva estavam em uma posição que chamamos de justiça, de paz e santidade original, que foi perdida pela queda do ser humano, mas prometida por Deus através da aliança que estabeleceu, mas que nunca foi cumprida por nossa parte. Deus tem cumprido a sua parte da aliança desde a queda do homem, mas o homem não cumpriu e jamais conseguirá cumprir a sua parte.
Então a vinda de Cristo estava sendo esperada e antecipada. Expectativa e antecipação de um reino messiânico que tem condições de nos colocar novamente nesta condição. O que nenhum esforço humano pode fazer, Cristo faz, e além de fazer, Ele nos oferece um caminho que deve ser recebido pela fé. Quando ouvimos o Evangelho, nos mostramos assim que a relação do homem com Deus se fundamenta na necessidade e na atividade de um mediador. Necessitamos desse mediador. E para concluirmos, Israel recebeu inúmeras bênçãos que se tornaram disponíveis a eles por meio do serviço do seu rei fiel. Deus provou ser o Senhor fiel, soberano e beneficente do seu povo, o governador de toda a terra e doador de vantagens abundantes para o seu povo. Mas este povo usou mal e abusou de suas bênçãos e privilégios. Não viveram, não serviram e não adoraram como possessão preciosa de Yahvé. Você que está me vendo e me ouvindo, você responderá também como Israel, esquecendo-se do Senhor, voltando-se para os ídolos, permanecendo em uma vida escrava de rebeldia e desobediência? Ou será obediente ao Senhor pelos anos que ainda lhe restam de vida? E esta tomada de decisão muda consideravelmente a nossa vida de uma maneira muito prática. Se você então deseja ser obediente ao Senhor, eu quero deixar aqui algumas aplicações práticas então para você. Primeiro, conscientize-se então sobre as fraquezas da sua geração. Nós precisamos compreender que a nossa luta, acima de tudo, ela é travada no coração. Não serão armas poderosas para seres humanos que vão resistir à geração perversa dessa sociedade que nós vivemos, mas as armas que são poderosas em Deus, para levar cativo todo pensamento em obediência a Ele. Então a pergunta que você precisa fazer é: qual a razão de todo esse sofrimento? Que pecados Deus está revelando em nós? Em que áreas de nossas vidas precisamos de arrependimento, precisamos de renovação? Mas eu quero dizer para você também que nem todo sofrimento é consequência de pecado. Mas este sofrimento pode ser Deus tratando alguma área na sua vida. Então você precisa se achegar a Ele e clamar: Deus, em que eu preciso mudar? Em que você precisa amadurecer? Então, além de conscientizar sobre as fraquezas da sua geração, concentre-se também sobre a força da aliança do Senhor. Nada existe fora do pacto que nos sirva de amparo ou de complemento. Ou você está dentro do pacto, dentro da presença de Deus, ou você está fora do pacto, fora da presença de Deus. Quando nós transgredimos a aliança do Senhor, nós somos atraídos para os ídolos ao nosso redor e para a nossa própria autossuficiência. Pare de querer complementar o Evangelho com obras humanas. O seu casamento ele só será sustentável se ele estiver alicerçado no Evangelho. Seus filhos só serão maduros quando eles receberem de todo o coração o Evangelho.
Não serão quando os temperamentos deles tiverem sido controlados, mas será quando os seus corações forem moldados pelo Evangelho do Senhor. Somente o Evangelho de Cristo pode mudar as nossas vidas. Somente através do Evangelho teremos salvação. Então concentre-se sobre a força da aliança do Senhor, da qual você faz parte. E se você não faz parte, você está sendo convidado a fazer. E aqui nós entramos no terceiro ponto, então. Permaneça na condição de justiça que só Cristo pode lhe colocar. O que isso significa? Não volte as costas para o Senhor. Responda com fé e obediência à voz do pastor, o Senhor Jesus Cristo, que Ele chama esta noite. A verdade é que estamos tão mais interessados em saber o como Deus irá fazer, como Deus irá tirar toda essa doença, essa pandemia, esse sofrimento, como Deus irá me agir a meu favor. Nós estamos tão interessados no como, que nós não estamos mais nos apegando no sobre Deus, sobre o que Ele fez por nós, sobre a condição de justiça que Ele pode nos colocar, que Ele já nos colocou, mas por causa da nossa desobediência, nós temos perdido. Permaneça nessa condição de Senhor, traz à minha memória aquilo que eu já sei, aquilo que você sabe que Deus fez em toda a sua Bíblia. Ele diz: eu sou o Senhor. Ele é o seu Senhor, Ele é o nosso Senhor. Assim que Deus tenha misericórdia de nós, que aplique esta palavra, porque é uma palavra que traz para nós esperança, porque apesar de nossa rebeldia, apesar de nossas oscilações, apesar de buscarmos outros ídolos, o Senhor é fiel e o Senhor sempre age com a sua mão poderosa, de castigo, sim, mas misericordiosa, para nos colocar nos seus caminhos. Que assim o Senhor nos abençoe. Vamos orar? Senhor, obrigado, Pai, novamente pela Tua palavra. Senhor, porque ela é tão viva, Senhor, em nossas vidas. Senhor, ela é tão atual. Ó Deus, porque o nosso coração está sempre buscando, ó Deus, outros deuses. O nosso coração quer sempre se envolver, ó Deus, com aquilo, ó Deus, que é colocado diante de nós secularmente, ó Deus, que Satanás tem apresentado diante de nós. Mas, ó Deus, nós clamamos a Ti, Senhor, para que o Senhor tenha misericórdia e o Senhor traga sempre à nossa memória, ó Deus, aquilo que o Senhor já fez, ó Deus, na posição que o Senhor já nos colocou, como povo santo, como nação santa, propriedade exclusiva Tua. Ensina-nos a viver, ó Deus, desta maneira. Por isso, ó Pai, nós clamamos: Espírito Santo de Deus, nos ajude, nos capacite, nos oriente, fale a nós. Senhor, ensina-nos a não ficar olharmos apenas para nós mesmos, para os nossos interesses, mas olharmos para os interesses do Senhor. Pai, é o que nós clamamos e Te adoramos, e assim nós nos rendemos a Ti, em o nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Que Deus nos abençoe.